boa noite agora nesse momento a cada um que está nos acompanhando, a cada um que está acompanhando ao vivo nesse momento nosso, diretamente do YouTube, a cada um nesse momento que está nos acompanhando. Estaremos agora fazendo a busca ao Espírito Santo, realizando mais uma busca, a primeira busca do Espírito Santo do ano de 2023 será aqui nesse momento. E nós estaremos buscando o Espírito da verdade. Hoje é a busca ao Espírito Santo especial, que hoje nós iremos falar sobre a glorificação que as pessoas têm se autorrealizado. Muitas pessoas têm se autoglorificado. Já viu pessoas que realmente são de uma forma populares, de alguma forma têm alguma fama em algum lugar, e elas pegam toda aquela glória e elas se auto-exaltam por causa disso? Tem muitas pessoas e vários exemplos que a gente pode citar aqui. Porém, sabemos de uma coisa resumida a isso. Que o Espírito Santo hoje em dia está aqui na Terra. O Espírito do Senhor Jesus está na Terra. E se nós clamarmos a Ele com sinceridade, com nosso coração limpo e puro, nós veremos receber. Mas se a pessoa tem o coração dela cheia de orgulho próprio, porque assim, a pessoa se autoglorificar não é algo bom. A pessoa fica se autoconfiando nas suas próprias ações, nas suas próprias altas possibilidades que elas acreditam. Mas às vezes o ser humano não pode o quê? Nada. Se o ser humano não depender de Deus, a gente não pode nada. É apenas uma falsa aparência que temos quando a gente consegue algo. É simplesmente. Se a gente consegue alguma coisa, é o limite que Deus deixou para o ser humano. Para você ver como é que o Deus ele é todo poderoso, não é mesmo? O ser humano, ele praticamente é nada. É nada. É como se fosse uma bactéria. É tipo uma bactéria, né? Na visão desse universo. E para Deus, meu amigo, a gente é muito pequeno realmente. Deus ele deixou limites para nós seres humanos. Ele é totalmente ilimitado. Deus ele é ilimitado. Porém, nós seres humanos temos certos limites que a gente não consegue ultrapassar. Porque Deus colocou aquilo para nós fazermos. Temos aquele limite porque Deus colocou aquele limite. O ser humano, quando pode ir para o espaço, Deus ele permitiu o ser humano ir para o espaço. Às vezes o ser humano consegue explorar certos planetas, explorar outras galáxias. Não. Porque Deus deixou o limite ali para o ser humano. Deus colocou um limite ali para ele. E como tem gente que se autoglorifica, se exalta por causa disso, a pessoa fica se dando uma de um cara, de um bambambam, fingindo praticamente que é tudo. Que é o chefão ali. E que o mundo precisa dele. É como diz aquele ditado, né? Ela finge o sol tá se contornando diante dela, ao redor dela. Mas na verdade a gente não é nada. Se a gente não depender do Espírito Santo, a gente não é absolutamente nada. É por isso que nós temos essa busca ao Espírito Santo aqui no nosso canal. Cada vez nós marcamos as buscas aqui, porque é a realidade que o ser humano precisa. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Mesmo que você pode falar assim, mas eu tenho o Espírito Santo, a gente deve buscar o Espírito Santo dia após dia. Dia após dia, com o nosso coração limpo, com a nossa alma pura. Se a gente não fala com Deus uma vez, um dia sequer a gente não fala com Deus, nós não temos uma vida com Ele, quando a gente não lê a palavra dele nem uma vez no dia, a gente vai se afastando dele assim, ó, aos poucos. Ah, não é como se ler, ficar um dia inteiro, fosse, obviamente, quebrar a dimensão inteira. Não falar com Deus uma vez. Porque a gente vê que o mundo tem feito isso. Ou melhor, não tem feito, né? Falar com Deus. Obviamente, né? Não é que você já vai se afastar e pronto, né? Se você ficar um dia inteiro. Mas isso vai te enfraquecer. Isso vai te beneficiar ou vai te enfraquecer espiritualmente? Te enfraquecer. Se a gente não tem contato com a palavra com Deus, como é que a gente vai se fortalecer espiritualmente? Não tem como. Eu mesmo, quando eu sempre ficava um dia só, sem falar com Deus, sem ler a palavra, eu já me sentia fraco.
Eu já me sentia vazio, eu me sentia como se eu não tivesse o Espírito Santo. Claro que não é praticamente um sentimento, mas você tem uma sensação assim de um vazio dentro de você. Porque a gente não. Por que essa sensação de vazio? Porque a gente não se preencheu com a palavra de Deus. Você percebeu, principalmente quem já buscou o Espírito Santo, você já não sai, quando você busca o Espírito Santo e fala com Deus, você não sai leve, cheio de paz, cheio de alegria, com a alma cheia? Parece que você é uma nova vida, uma nova pessoa? Pois é, meu amigo. É porque o Espírito Santo que nos preenche. Se não, a gente não falar com Ele, se a gente não tem contato, não tem vida espiritual com Ele, nós vamos ser vazios. Nós vamos ter esse sentimento de vazio interno, de um vazio, de uma solidão interna. Se a gente não fala com o Senhor Jesus, não falamos com Deus, isso tem chance de acontecer. A chance de acontecer o quê? De ficarmos esse vazio da nossa alma. Olha, meu amigo, se já temos o Espírito Santo, se você já disse que você tem o Espírito Santo, amém, né? Se você disse que tem, amém. Porque nós sabemos de uma coisa, a gente não fica refutando praticamente se você tem o Espírito Santo, não. Se você fala que, eu tenho o Espírito Santo, a gente não vai ficar falando mas você fez isso, você fica, não. A gente não julga o passado. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Porém, já que só ele sabe, mesmo assim, se nós já temos o Espírito Santo, ficamos um dia só sem falar com Deus, e a gente já fica com uma má sensação. Imagina aquele que não tem o Espírito Santo e nunca, não vou dizer assim que nunca ouviu a palavra de Deus, porque praticamente todo ser humano já viu pelo menos um versículo na vida, né? Da palavra de Deus, da Bíblia. Pelo menos um versículo na vida ela já viu. Mas ela nunca teve um contato com Deus. Talvez ela já fez algumas orações, mas ela não faz uma oração sempre assim, não lê a Bíblia, sabe? Uma vida totalmente nada conectada com Deus. É assim que tem a vida de muitos, é assim que tem estado a vida de muitas pessoas. E é assim que vai estar a vida sua, que você não tem o Espírito Santo. Você pode falar assim, eu não tenho o Espírito Santo. É assim que sua vida vai continuar sendo, se você não recebê-lo. A sede que a gente já tem, o que mata a nossa sede? A água. A água mata a nossa sede. A gente pode ficar com sede, mas se a gente ficar bebendo suco, beber caldo de cana, beber Coca-Cola, refrigerante, aquilo vai, às vezes, não vai resolver nada. E às vezes pode até mesmo dar mais sede ainda. É apenas a água que mata a sede. É específico. É específico. A mesma coisa para preencher a sua alma, preencher o seu vazio interior. Não é com amigos, não é com drogas, com pornografia, com entretenimento, nada. Apenas o Espírito Santo. Nada nessa terra, você não vai encontrar nada nessa terra que vai te preencher. Nada nesse mundo você vai encontrar que vai preencher a sua alma, se não for o Espírito Santo. Eu falo até com você, meu amigo que está me assistindo. Entenda, se não for o Espírito Santo na tua vida, você não vai se preencher. Você não vai ter força espiritual na sua alma, se não for Ele. Você tem que recebê-lo. Olha o que diz a palavra aqui no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor. Olha o que ele diz, ó. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha só. Deus, ele diz assim, o sábio, que se diz sábio, né, não se glorie na sua sabedoria. O rico, que se diz rico, não se glorie na sua riqueza. O forte, que se diz forte, não se glorie na sua força. Isso mostra mais ainda que nós, seres humanos, a gente pode ter isso, ter aquilo, ser isso, ser famoso, ser anônimo, ser qualquer tipo de coisa. Você pode se considerar de tal religião, você pode se considerar de tal sexualidade, homossexual, lésbica, bissexual, você pode se considerar o que você quiser. Mas o que nós, seres humanos, somos?
A gente pode criar 1 milhão de títulos para nós mesmos. Isso não vai diferenciar absolutamente nada. Talvez aquilo que nós se vemos, podemos até mesmo alterar a nossa personalidade de alguma forma. Porém, o que isso vai nos preencher? O que isso vai preencher o seu vazio? Não estou querendo ser preconceituoso com nada. Mas o que esse estilo de música que você tem ouvido tem te preenchido? O que esse estilo de vida tem te preenchido? O que esse tipo de entretenimento que você tem assistido, filme, série, documentário, essas coisas, tem preenchido na sua vida? Tem uma série de documentários que eu já vi, eu já assisti, porque hoje eu não assisto porque minha visão já é aberta. Mas eu assistia vídeos de pessoas que davam testemunho de reencarnação. Baboseira. Baboseira, reencarnação. Eu às vezes nem acredito que tem gente que acredita nisso hoje em dia, né? Reencarnação. A pessoa não entende que nós só temos uma vida e que se a gente morre, a nossa alma vai ou pro céu ou pro inferno. A pessoa não entende, não coloca isso na cabeça dela. Mas já que eu assisti essas coisas, isso acrescentava na minha vida, tenta adivinhar. Essas coisas que eu assistia. Eu assistia um monte de desenho, um monte de filme, anime, série. Claro, eu não tô falando que é pecado assistir filme, assistir anime, assistir isso, aquilo, outro. Não é pecado. Por favor, não me entenda mal. Às vezes até assisto alguma coisa, assim. Dificilmente eu assisto, mas eu assisto. Eu assisto, mas isso não tem problema. Não tem problema, não é pecado. Porém, se você só ficar vivendo daquilo, isso vai te acrescentar a sua alma? Isso vai acrescentar a sua vida espiritual em alguma coisa? Se não for pela palavra de Deus, se não for pela palavra do Senhor Jesus, isso vai acrescentar alguma coisa na sua vida? Se não for pela palavra dele, vai acrescentar alguma coisa? Se não for pelo Espírito Santo entrar na sua vida, vai acrescentar alguma coisa? Dessa terra, desse mundo? Não! Você pode se envolver com vídeos, jogos, memes, anime, série, documentário, jogos de vários tipos de categoria. Você pode se envolver com o que você quiser. Você pode se considerar isso e aquilo outro. Você pode se considerar qualquer coisa nessa terra. A gente vê que as pessoas, né, claro, não tendo preconceito com nada, mas as pessoas se consideram de tal sexualidade, as pessoas se consideram isso, aquilo, outro, se consideram tal coisa, tal isso. Você considera um monte de coisa nessa terra. Você considera um monte de coisa. Você considera, às vezes só falta se considerar uma mesa, né? Pode se considerar qualquer coisa. A pessoa faz isso e aquilo outro. Mas só que ela tem visto alguma diferença na vida espiritual dela com isso? Pergunta pra ela. Eu já conheci um monte de gente que se dizia de tal sexualidade, de tal crença, de tal coisa, isso aqui, outro. Eu perguntava pra ela, lembrando, não tô sendo preconceituoso, só fiz uma pergunta. Uma vez eu falei assim, você tá bem? Tudo bem com você? Uma pergunta, né, amigável, tudo bem com você? Uma vez eu conversei com uma pessoa, eu falei assim, oi, bom dia, tudo bem com você? Ela falou assim, não. Por quê? Porque eu sempre sinto depressão. Eu tenho depressão, tenho um vazio, eu sei que eu tenho certeza que eu nunca vou ser feliz. E realmente, a pessoa nunca vai ser feliz assim. Eu já falei de Deus pra essa pessoa. Eu já falei com um monte de pessoas de Deus e graças a Deus essas pessoas tiveram as suas vidas mudadas. E eu sei, graças a Deus, pessoas que estavam falando comigo, eu sei que não é porque estavam simplesmente falando comigo. Eu sei que é o próprio Espírito Santo que estava ali falando com elas e elas sentiram uma paz quando estavam falando ali comigo. Quando estavam ali dando uma conversa. E a gente vê que a pessoa é vazia por causa do próprio aspecto, do semblante no rosto, do que ela fala, do que ela o que ela quer mostrar, mostra como está a vida espiritual dela. Se está vazia ou se está cheia do Espírito Santo. Você já viu aquelas pessoas que passam na rua, aí uma pessoa já reconhece que ela é cristã, as pessoas falam, você é evangélico? Às vezes nem pergunta se você é cristão, ele fala evangélico, né, que é mais popular. Ou você é evangélico? Você, sim, sou, por quê? Você, nossa, porque eu vi um brilho diferente do seu olhar, no seu rosto. A pessoa já vê o Espírito Santo de longe. A pessoa já vê a diferença em você. Isso já aconteceu comigo. A pessoa já vê a diferença em você.
Já vê a diferença, porque você não é comparado com as pessoas desse mundo, não. Você não é comparado, porque quando você recebe o Espírito Santo, o próprio Deus fala na palavra dele, e vereis que eu farei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que me serve e o que não me serve. Em específico está escrito assim, voltareis e vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a gente vê que a diferença é assim, de quem tem o Espírito Santo, de quem não tem. De quem só está querendo se envolver com as coisas desse mundo e não se importa com as coisas espirituais, com as coisas do próprio Deus, as coisas do Espírito Santo. Querem que isso, querem nem saber da existência disso. Querem nem saber. Tem lugares que falar de Deus é proibido. Países que você falar de Deus é proibido. Você lê a Bíblia, simplesmente, às vezes você nem evangeliza. Você lê a Bíblia ali só pra você. Você é preso por causa disso. Tem países assim. Existem uma lista de países que é perigoso um cristão viver ali. Eu uma vez assisti um documentário sobre isso. Acho que estava até disponível no Niver Video. Uma vez eu assisti. Tava passando na Record, principalmente. Que era sobre a Coreia do Norte. Que ele... Olha, só pra você entender. A Coreia do Norte é o segundo país mais perigoso de um cristão viver. O primeiro é o Afeganistão. Aí vai a lista, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Ou seja, a gente vê que pode ser um país no último lugar, né? O menos perigoso. Mas a gente vê que ainda aquele país não é bom de um cristão viver. Ou seja, porque a palavra de Deus não pode ser apregoada naquele lugar. A pessoa que é de Deus ali não pode estar ali. Tem lugares que as pessoas querem banir a Bíblia, querem banir o próprio Deus. Querem pegar a Bíblia, fechar e calar o próprio Deus. Quantas pessoas estão querendo fazer isso? Quantas pessoas estão querendo fazer isso não só em outros países, mas no próprio Brasil, no próprio país, não querendo envolver política, mas no próprio país estão querendo fazer isso. Com leis, com isso, aquilo, outro. Então nós temos sempre que orar. E você que não é de Deus, você tem que se tornar, porque Jesus está voltando. Você deve estar escutando essa palavra, que Jesus está voltando, há décadas. Você deve ter até mesmo 90 anos de idade. E você, desde pequeno, desde de criança, tem ouvido que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Principalmente no começo do século XXI, lá no ano 2000, as pessoas ficavam loucas, achando que Jesus ia voltar naquele período. Eu não sei porquê, porque eu não era nascido naquele tempo. Mas eu acredito que é porque o milênio mudou, as pessoas começavam a ficar desesperadas. Né? Porque 1000 anos, a pessoa acredita que já é o fim. Mas aí o povo ficava se batizando. Olha o medo. Pra você ver o desespero que as pessoas têm. Lá no começo do ano 2000, no começo do século XXI, as pessoas, quando bateu, acabou 1999, as pessoas foram para a igreja, começaram a se batizar, começaram a aceitar o Senhor Jesus. Depois que eles suspeitavam que o Senhor Jesus ia voltar naquele período, duas coisas que eu acho que Jesus não voltou ainda. A primeira, para mostrar o desespero que o ser humano tem quando eles suspeitam que ele vai voltar. Porque vocês vê, essas pessoas que acreditavam que Jesus ia voltar naquela época, tem gente que já se mantém, né? Porque acredita, Jesus não voltou em 1900, quando estava acontecendo um monte de vírus, doença. Jesus não voltou nos tempos da peste negra. Jesus não voltou no ano 2000. Jesus não voltou em 2020, na pandemia do Covid-19. Jesus não voltou em 2022. Não sabemos se ele vai voltar em 2023. Mas a pessoa está se mantendo ali, acreditando. Porque é a palavra de Deus. Mas tem gente que lá em 2000, que quando acreditavam nisso, hoje estão no mundo novamente. Estão curtindo a balada, usando drogas, fazendo isso e aquilo outro. Desagradando. Parece nem que estavam lá se batizando. A pessoa tem assim, quando ela acha que está no fim, ela quer se arrepender. Quando as pessoas estão prestes a morrer, elas se arrependem do que fez e pedem perdão a Deus. Óbvio, quem sou eu para julgar? Se a pessoa pede perdão sinceramente, Deus ele salva. Mas Deus ele não é bobo. Se praticamente a pessoa está fazendo ali só porque ela sabe que vai morrer, mas ela teve a consciência assim, bom, eu aproveitei a minha vida, agora eu sei que eu vou morrer. Então eu vou pedir perdão a Deus, porque eu sei que os meus últimos minutos, se eu não pedir perdão, eu vou pro inferno.
Você vê que a pessoa ainda acredita nisso. A pessoa acredita, mas mesmo assim tem menos zelo possível, menos temor para Deus. Você acha que Deus vai salvar uma pessoa que tem esse pensamento? Não. Então, meu amigo, não espere aceitar o Senhor Jesus quando você estiver morrendo. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas a gente também não sabe o nosso dia da morte. Às vezes você vai saber que você vai morrer, vai chegar um momento ali que você vai saber que você vai morrer. Não fica lá nos últimos minutos com a consciência, se aproveitei minha vida, agora eu vou pedir perdão para Deus. Que Deus não vai te salvar, não. Essa é a realidade, Deus não vai te salvar, não. Você vai pro inferno mesmo assim, porque você tem uma consciência ruim diante de Deus. Ruim. Digo que você aproveitou a vida e agora você vai pedir perdão a Deus para você não ir pro inferno. Sabe a verdade, meu amigo? Aceita o Senhor Jesus agora. Até quando você vai ficar vivendo com esse vazio? Você tem vivido pegando essas coisas desse mundo, se envolvendo na internet, nas redes sociais, se envolvendo com drogas, com isso e aquilo outro, por causa desse vazio que tem na sua alma, e você tem que se preencher. Tem resolvido? Não tem. Agora você fala assim, se isso não ter resolvido, nada vai resolver. Mas você não bateu na última porta. Como a gente sempre tem falado, você não bateu na última porta. Qual é a última porta? É o altar. É o altar. É você falar com Deus. É você falar com o Espírito Santo. Aí na sua casa mesmo. Aí mesmo. Aqui mesmo. Faça aí da sua... Depende de onde você está, do seu sofá. Um altar. Um altar. E fale com Deus. Busque o Espírito Santo. Que Ele vai descer na sua vida. Entregue a sua vida, a sua alma para Ele. A sua vida inteira nas mãos dele. Não fique pensando assim, sabe, Vinícius, eu sou tão jovem, eu tenho apenas 15, 16, 20, 30 anos, cara, eu sou jovem demais. Eu tenho a tua idade, 13 anos, eu sou jovem demais, Vinícius. Eu deixo aproveitar a vida. Eu não quero aceitar Jesus, eu aceito depois. Eu não quero aceitar agora, eu quero aproveitar a vida primeiro. Engano é teu. Engano teu, meu amigo. Por favor, meu amigo, não queira saber como é que é ir pro inferno, tá? Você vai por que você já foi pro inferno pra saber como é ruim? É igual aquele ditado, não precisa você tomar um tiro pra saber que dói. Se você sabe, você crê na existência do inferno, talvez você nem acredite nessas coisas. Mas imagine, tente então entender assim, se você não acredita, coloca na tua cabeça como se existisse. Então, vamos nesse jogo. Se existir, você tiver todo mundo enganado de não acreditar e existir, e você morre com a sua alma não entregue para o Senhor Jesus, para um Deus que você não acredita, e vai para esse lugar que você não acredita, não tem mais volta. Observação, não tem mais volta, tá bom? Não tem mais volta. A chance é só nessa vida. Uma vez, acho que foi lá para 2012, acho que tem pai de santo e mãe de santo, sabe aquele povo? Aquelas pessoas que são da religião espírita. Tem o pai de santo e mãe de santo, não tem? Aí, nesse casal aqui, tinha um filho, né? Eu não sei se é filho de santo, eu não sei como é que se chama, deve ser assim. Se for o filho, assim, filha de santo, uma vez, tava num gravador, o pai dela tinha se manifestado com um demônio, com um espírito. Eles falam que é um espírito bom, não sei, o espírito ali que eles acham que acreditam. Aquele espírito tinha falado um monte de coisa. Tinha falado que ia levar a alma do pai dele pro inferno, dela pro inferno, ia levar a alma dela pro inferno, e um monte de coisa. E sabe o que o demônio tinha falado? Ele falou que a chance é só aqui na Terra. E eu não tô falando isso, eu não tô acreditando só porque ele falou, porque o demônio falou. Não, a palavra de Deus fala. A prova disso é quando tem aquela parábola do homem sensato, que diz a palavra de Deus que ele estava pegando todas as riquezas, e ele fala assim, o que dirá minha alma? Descansa, bebe, folga, ele falou um monte de coisa ali para ele se autotranquilizar, para ele não se preocupar com a salvação da alma dele. Aí Deus falou assim, louco! Deus chamou ele assim, louco! Hoje mesmo, pedindo a tua alma. Para quem será? Nesta noite pedirão a tua alma. Deus falou para esse homem. Nesta noite pedirão a tua alma. Não é pela parábola, né? Pela parábola. Nesta noite pedirão a tua alma.
E para quem a será? Então, meu amigo, eu te falo, se você morrer agora, onde vai a sua alma? Esse vazio que você não tem preenchido com o Espírito Santo, com a presença de Deus, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Deus tem misericórdia, só que Deus ele não vai olhar só porque você é bonitinho, só porque você é de tal gênero, de tal raça, não, meu amigo. Não. Deus não vai olhar pra você e pensar, não, coitado, coitada dessa pessoa, não. Ah, ela não quer saber de mim, mas se ela vai pro inferno, Deus ele tem uma pena, vamos dizer assim, de sua alma ir pro inferno. Uma pequena pena, vamos dizer assim. Ele tem uma grande pena. Você acha que Deus fica feliz de ver a alma de alguém pro inferno? Não. Só que Deus ele vai fazer o que se a pessoa que quis seguir esse caminho? Se a pessoa quis trilhar esse caminho infernal, ingênuo dela, nem talvez foi ingênuo, porque talvez ela já até ouvido a palavra antes, ela já sabia o que era certo e o que era errado, e mesmo assim ela foi? O que Deus pode fazer, né? Deus não pode fazer absolutamente nada. Deus deixou o quê? O livre-arbítrio. É o poder que Deus colocou ao ser humano, o poder de escolhas. De escolher o caminho bom ou o caminho ruim. O caminho que vai trazer a salvação, ou o caminho que vai trazer a destruição espiritual para sua alma. Que vai levar até mesmo sua alma para o inferno. Se for possível. Então, coloque isso na sua mente. Se você não se preencher com o Espírito Santo, sua alma vai estar vazia. Você não vai achar mais salvação em nenhum lugar se não for em Deus. E é nesse momento que nós iremos fazer isso. Nós iremos buscar o Espírito Santo. Agora, nesta noite de sábado. Buscar o Espírito Santo. E se você tem esse vazio na sua alma, eu te convido a você se aproximar diante do altar. Aqui. Principalmente você que está de casa, se aproxime do sofá. Se você está aí, se ajoelhe. Se aproxime de algum lugar aí, mais próximo. Que você pode se considerar como um altar. Talvez não seja um lugar tão bom assim, mas Deus não quer ver a qualidade do lugar que você vai estar buscando Ele. Mas sim Ele quer ver a sua sinceridade que você tem. Então se aproxime do altar nesse momento. Você que tem falado assim, Vinícius, eu tenho vazio na minha alma. Eu quero que Deus me preencha nesse momento. Eu quero receber o Espírito Santo nesta noite. Eu não aceito sair daqui sem a presença de Deus. Venha diante do altar. Se aproxime de um lugar aí para você falar com Deus. Aí você de casa. Você pode nem estar em casa, pode estar no trabalho. Se aproxime espiritualmente, que nós estaremos aqui realizando a busca ao Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus aí. Qual tem sido esse vazio que você tem estado na sua alma, meu amigo? Ele sabe qual é o vazio, ele sabe qual é a situação que você tem vivido, mas ele quer ouvir isso saindo da sua própria boca. Fale com ele nesse momento, agora. Feche teus olhos e fale com ele nesse momento. Fale você e ele. Você e ele. Que ele sabe, ele e você sabe o vazio, isso que você tem enfrentado. Ele sabe. Então, fale com ele nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Apagaremos a luz aqui principalmente para que você se conecte com Deus. Para que você venha nesse momento se conectar com o Espírito Santo agora. Se conectar com a presença dele nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Busquei a razão de viver nos caminhos que percorri, até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão. Andei
fala, me entreguei. Me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida. Aos prazeres da vida. Jamais pensei, que momentos assim pudessem terminar. Então, de repente eu senti um vazio no coração, um vazio no coração. E até mesmo junto de alguém. E até mesmo junto de alguém. Eu sentia a solidão. Não deu pra essa dor segurar essa cruz pesada demais. Até como louco tentei do meu próprio corpo fugir, sem ter mais lugar pra onde ir, sem ter mais lugar pra onde ir. De joelhos orei, procurando uma luz. Senti tua mão me tocar, meu amigo Jesus. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor, a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado. Quero estar, seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor, a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado. Quero estar. Ó meu Pai, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu intercedo nesse momento, meu Pai, por essa pessoa que tem sofrido até aqui. Ela talvez, meu Pai, teve tantos pensamentos, tantas desilusões na cabeça dela, com esse vazio que tem atormentado ela. Tem estado, meu Pai, um vazio profundo na alma dessa pessoa, que ela já até mesmo acredita que não tem mais solução, que não tem mais esperança, meu Pai, para ela. Ó, meu Pai, mas eu creio, Espírito Santo, no teu poder e na tua presença, meu Pai, do quanto o Senhor quer ajudar essa pessoa. E como o Senhor, meu Pai, quer salvar essa pessoa, meu Pai. Que nesse momento o Senhor venha de encontro com cada um que tem sofrido, gemido espiritualmente, meu Pai. Essa pessoa que não acredita mais que tem uma solução, que tem, meu Pai, esperança para ela. Ela já procurou em tantas coisas, em jogos, em filmes, em entretenimento, em roda de amigos, em um monte de coisa, meu Pai. Mas ela não procurou no principal, que é o Senhor, meu Pai. Ela não procurou, meu Pai, até agora, que é o principal, o Senhor Jesus. Mas, porém, graças, meu Pai, ao Senhor, esta live, essa gravação chegou até ela, meu Pai. Ela, nesse momento, está falando contigo. Falando, meu Pai, não comigo, não com uma familiar. Talvez ela até mesmo tenha falado, mas nem o próprio familiar conseguiu resolver esse problema. Pois esse problema, meu Pai, não é para o familiar resolver, mas especificamente o Senhor, meu Pai.
O Senhor, Espírito Santo, pode resolver esse problema. Essa dor, esse vazio, meu Pai, que tem estado na alma dessa pessoa. Essa depressão, essa ansiedade que tem acompanhado essa pessoa há anos, há muito tempo, meu Pai. Que essa pessoa, meu Pai, nesse momento, buscou ajuda no lugar certo, no caminho, no lugar correto, meu Pai. Que é na tua casa, que é na tua presença, a falar com o Senhor, Espírito Santo. Ela não está falando, meu Pai, com alguém sem confiança, mas sim com uma pessoa que tem confiança, que ela tem confiança, que é no Senhor, meu Deus. Meu Pai, eu não estou aqui, meu Pai, falando da tua palavra simplesmente para mostrar alguma espécie de estudo de teologia. Não, não é isso, meu Pai. Teologia não salva ninguém. Teologia não salva mais de ninguém, meu Pai. O que salva é o teu Espírito. Eu não estou aqui para mostrar sabedoria, nada não, meu Pai. O próprio palavra do Senhor disse aqui que o sábio se gloria na sua sabedoria. Mas mesmo assim ele pode se gloriar. Mas isso não significa nada. Porque se nós não tivermos o teu Espírito, nós não temos nada. Podemos ter conhecimento, entendimento, sabedoria, inteligência, força, isso, aquilo, outro. Mas se nós não tivermos o teu Espírito, a tua presença, meu Pai, nós não temos nada nessa vida. Porque apenas no teu Espírito, na tua presença, nós temos a força que vem do Senhor, Espírito Santo. Então nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha de encontro com cada um aqui que tem precisado da tua ajuda, do teu milagre, meu Pai, da força que vem dentro do Senhor. Porque sabemos, meu Pai, que sem ti nós não temos um caminho. Essa pessoa talvez, meu Pai, se entregou a tantas coisas, a tantos prazeres momentâneos. Procurou ajuda, meu Pai, para preencher esse vazio na alma dela em todos os lugares. Mas nesse momento, ela não achou, porque ela não procurou no Senhor ainda. Mas nesse momento ela procura, baseada em Ti, Espírito Santo. O Espírito verdadeiro que vai ajudar ela, que nesse momento fala com você, meu amigo, é o Espírito Santo. O Espírito do Deus Todo-Poderoso, nesse momento está aqui conosco. Aleluia, Espírito Santo. Venha de encontro, meu Pai, a essa pessoa. O Espírito Santo está aqui com você. Está aí em casa, meu amigo. Está na sua casa. Está com você nesse momento. O Espírito Santo está aí, falando com você, te dando ajuda, o suporte necessário que vem dele. É o próprio Espírito Santo que está fazendo isso com você, meu amigo. É o próprio Deus que está fazendo isso. Pois ele sabe que é apenas você que ele quer te ajudar. Você não está, meu amigo, nesse vídeo por acaso. Nessa live, você não está acompanhando nada aqui por acaso. É tudo obra do próprio Senhor Jesus, do próprio Espírito Santo, para que você receba o Espírito dele, para que esse vazio na tua alma seja preenchida com a presença dele, com o Espírito dele. E nada você deve temer agora. Talvez, meu Deus, nós possamos ter tantos problemas, tantas necessidades, mas se não for no teu Espírito, na tua presença, nós não seremos preenchidos de absolutamente nada, meu Pai. Em Ti que encontramos essa ajuda, essa força que vem de Ti. Então, meu Pai, nesse momento, desça com a Tua presença, com o Teu Espírito, na nossa vida, na vida do Teu povo, na vida dessa pessoa, meu Pai. Pois eu sei a dor que essa pessoa tem sofrido, esse vazio, meu Pai, que essa pessoa tem estado na própria alma. E o Senhor sabe essa dor que essa pessoa tem sofrido, vivido. Oh, meu Pai, se ela está sendo sincera nesse momento, está sendo totalmente verdadeira diante do Senhor, então derrama da Tua presença, derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida dela agora, sobre a nossa vida, meu Pai. Nos renova, nos encha, meu Pai, do Teu Espírito, da Tua presença agora.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Espírito Santo. Vem agora ao encontro, meu Pai, de cada um nesse momento, de nós, para que venhamos conhecer a Tua face e receber Teu Espírito Santo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Vem agora, Espírito Santo, sobre a nossa vida, sobre a vida, meu Pai, de cada um agora, para a honra e glória do Teu nome, para dar força baseada em Ti, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Preenche agora a nossa alma. Preenche agora o nosso ser, meu Pai. Em Ti, Espírito Santo, que apenas vem, apenas o Senhor. Esse Espírito, meu Pai, que vem apenas do Senhor, vem agora sobre a nossa alma, sobre o nosso ser, sobre a alma de cada um agora nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E agora, meu Pai, a Tua presença. Venha, meu Pai, agora, com a Tua presença. E nos ilumina com o Teu Espírito. O Espírito Santo do Senhor. Para que sejamos cheios agora. Esse vazio que tem estado na sua alma, meu amigo. O vazio que tem estado no teu interior. Se você agora busca Ele com toda a sinceridade, com toda a sua vida, com toda a sua certeza que você vai o receber, você o recebe agora, meu amigo. Você o recebe agora e a sua alma é preenchida. A sua vida agora se torna outra, se torna uma nova. Você é uma nova pessoa agora. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, cheia da presença do Todo-Poderoso nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, receba o teu Espírito Santo. Você que estava vazio, tinha a alma vazia, não sabia onde recorrer, aqui nesse momento você obtém ajuda espiritual, ajuda que vem do próprio Espírito Santo, do próprio Deus. Aí o suporte verdadeiro, que não é em si, não é em amigos, não é em entretenimento, é algo passageiro, não, mas é no próprio Deus, é no próprio Espírito Santo. Então, você seja cheio agora da presença dele, se você o busca com toda a sua sinceridade, com todo o seu desejo. Agora você é cheio da presença dele. E é uma nova pessoa, recebe uma nova vida nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Para que você seja também um ganhador de almas. Para que ganhe almas como você foi ganho pelo Senhor Jesus. Que você venha ganhar também almas para o reino dele. E assim você o tem, você o recebe, a presença do próprio Deus na sua vida. A presença do Espírito Santo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Toma a vida dessa pessoa nas suas mãos. Essa pessoa agora tem essa vida nova. E o Senhor Espírito Santo guie ela para onde ela for. Meu Pai, nós sabemos que sem Ti nós não podemos nada. Então, meu Pai, que o Senhor guie essa pessoa. Essa pessoa seja guiada por Ti. Para que onde ela for, não seja por acaso, mas seja a obra do Teu Espírito, da Tua presença agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero Te amar, Te dar o meu louvor a qualquer lugar, para sempre ao Teu lado. Quero estar, seja onde for, seja onde for. Me leva, meu Senhor, quero Te amar, Te dar o meu louvor a qualquer lugar, para sempre ao Teu lado quero estar.
meu amigo, nesse momento, esse vazio que estava na tua alma seja preenchido pela presença de Deus, pelo Espírito agora dele, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, agora nesse momento, você que tem estado vazio, agora você recebeu a presença dele. O Espírito Santo na vida da sua vida. Então você que estava nesse momento com essa vida velha, procure agora nesse momento conhecer esse Deus. Você agora teve essa experiência com o Espírito Santo. A experiência do próprio Senhor Jesus, que o Espírito Santo te deu. Não foi por acaso que você parou aqui. Não foi por acaso que você esteve aqui. Foi o próprio Deus que quis que você estivesse aqui nesse momento. E essa sua alma que estava vazia agora é preenchida pelo Espírito dele. Amém? Então nesse momento compareça principalmente às reuniões da igreja. Porque aquele que tem o Espírito Santo quer se preencher mais ainda com a presença dele. Principalmente salvar mais almas. Mas ela também quer cuidar o quê? Da sua própria salvação. Então, se nós temos o Espírito Santo, se você tem esse Espírito, Deus vai te guiar para você mais buscar Ele mais dia, mais vezes. A cada dia que se passar, você vai querer mais buscá-lo, mais falar com Ele. Ler a palavra e fazer a vontade dEle. Então, venha sempre meditar na palavra dEle todos os dias. Nem que seja um versículo no mínimo, começando assim, nem que seja um versículo da palavra. Mas você venha fazer isso para o fortalecimento espiritual da sua alma, da sua salvação. Busque mais a Ele, vá mais vezes à igreja, se for possível, para que assim você venha acrescentar à sua alma essa felicidade. Essa felicidade que você sente agora, esse alívio, essa paz, é só aquilo que o Espírito, é só um pouco ainda que o Espírito Santo tem ainda a fazer na sua vida. Que é o mais importante ainda, fazer você se tornar um filho dele, um filho do Deus Altíssimo. Então, nesse momento, que Deus venha abençoar a vida de cada um. Até a próxima busca ao Espírito dele nesse momento. E venha sair daqui com esse pensamento, que a sua vida agora é uma nova. Então faça a vontade dele a cada dia que passar. Não se desvie, como diz na palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Apenas siga esse caminho fixo, que é a salvação do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.